Paranapiacaba, uma pequena vila situada nas colinas enevoadas de São Paulo, Brasil, é conhecida por sua rica história e atmosfera sinistra. A vila, com sua arquitetura de estilo vitoriano e suas ruas de paralelepípedos, frequentemente se encontra em volta de uma espessa névoa que adiciona um ar de mistério e suspense. Entre os muitos locais assombrados de Paranapiacaba, nenhum é mais infame do que seu cemitério. Este cemitério, antigo e coberto de vegetação, guarda inúmeras histórias de tristeza, perda e ocorrências sobrenaturais, tornando-o um ponto focal para caçadores de fantasmas e aventureiros em busca de emoções. O cemitério foi estabelecido no final do século XIX para servir como o local de descanso final para os trabalhadores e residentes de Paranapiacaba. À medida que a vila crescia ao redor da ferrovia de São Paulo, também crescia a necessidade de um lugar para enterrar os mortos. O cemitério, localizado nos arredores da vila, foi escolhido por sua localização isolada e pacífica, cercada por densa floresta e colinas ondulantes. Nos primeiros anos, o cemitério era um lugar sereno e bem cuidado, com lápides ordenadas e túmulos cuidadosamente mantidos. No entanto, com o passar dos anos e o declínio das fortunas da vila, o cemitério caiu em abandono. Coberto por ervas daninhas e musgo, o cemitério adquiriu uma aparência mais sinistra. As filas ordenadas de lápides tornaram-se tortuosas e irregulares, e a floresta começou a invadir os túmulos. Uma das lendas mais duradouras associadas ao cemitério é a do coveiro, conhecido como José. José era um homem solitário que trabalhou no cemitério por décadas, cavando sepulturas e mantendo o local. Era conhecido por ser uma figura quieta e reclusa, raramente vista fora dos portões do cemitério. De acordo com a lenda, José tinha uma profunda conexão com os espíritos do cemitério. Dizia-se que ele tinha a capacidade de se comunicar com os mortos, ouvir seus sussurros e atender seus últimos desejos. Essa habilidade o tornava tão respeitado quanto temido pelos habitantes da vila. Numa noite de tempestade, José foi encontrado morto no cemitério, caído sobre uma sepultura recém-cavada. A causa de sua morte nunca foi determinada, mas muitos acreditavam que ele havia sido levado pelos espíritos que serviu por tanto tempo. A partir daquele dia, dizia-se que o fantasma de José podia ser visto vagando pelo cemitério, continuando seu trabalho na vida após a morte. Visitantes do cemitério frequentemente relatam ter visto uma figura sombria se movendo entre os túmulos e ouvir o som sutil de uma pá cavando na terra. Outra história assombrosa do cemitério é a da mulher que chora. Esta aparição fantasmagórica é considerada o espírito de uma jovem chamada Maria, que viveu em Paranapiacaba no início do século XX. Maria se apaixonou por um trabalhador ferroviário chamado Carlos, e os dois planejavam se casar. No entanto, a tragédia ocorreu quando Carlos morreu em um acidente ferroviário, deixando Maria com o coração partido e devastada. Incapaz de suportar a perda, Maria tirou a própria vida e foi enterrada no cemitério ao lado de seu amado Carlos. Seu luto era tão profundo que seu espírito não conseguiu encontrar paz. Visitantes do cemitério frequentemente relatam ouvir o som de uma mulher chorando, e alguns afirmam ter visto a figura fantasmagórica de Maria, vestida com um vestido branco, ajoelhada ao lado do túmulo de Carlos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma das áreas mais inquietantes do cemitério é a seção reservada para os túmulos de crianças. Essa parte do cemitério é marcada por pequenas lápides desgastadas, muitas das quais trazem os nomes e datas de crianças que morreram em idade precoce. A visão desses pequenos túmulos é suficiente para enviar calafrios pela espinha de qualquer um, mas são as histórias de ocorrências sobrenaturais que realmente tornam essa área aterrorizante. Visitantes relatam ouvir o som de risadas infantis e ver pequenas figuras fantasmagóricas brincando entre os túmulos. Alguns até afirmam ter sido tocados ou puxados por mãos invisíveis. Uma história particularmente assustadora envolve uma jovem chamada Clara, que foi enterrada no cemitério após sucumbir a uma doença misteriosa. Os pais de Clara, que visitam seu túmulo regularmente, relatam ter visto sua figura fantasmagórica sentada em seu túmulo, segurando uma boneca esfarrapada e olhando para o horizonte. Uma das lendas mais assustadoras associadas ao cemitério é o cortejo fúnebre fantasma.
Esse evento espectral ocorre em certas noites de neblina, quando a névoa é espessa e a lua está escondida atrás das nuvens. De acordo com testemunhas, um cortejo fantasmagórico de pessoas em luto, vestidos com roupas de era vitoriana, pode ser visto atravessando o cemitério, carregando um caixão para um túmulo desconhecido. As pessoas em luto se movem em um silêncio perturbador, com os rostos pálidos e inexpressivos. O caixão que carregam emite um leve brilho sobrenatural. Aqueles que testemunham o cortejo fúnebre fantasma descrevem sentir um senso avassalador de pavor e inquietação, como se estivessem invadindo um ritual sagrado e proibido. Numa noite, um grupo de aldeões curiosos decidiu seguir o cortejo, esperando descobrir seu destino final. Enquanto seguiam as pessoas fantasmagóricas em luto, notaram que o cortejo parecia se dirigir para um antigo túmulo sem marca, no final do cemitério. Justo quando se aproximaram do túmulo, todo o cortejo desapareceu no ar, deixando os aldeões perplexos e aterrorizados. No centro do cemitério ergue-se uma antiga capela, usada outrora para serviços fúnebres e orações pelos mortos. A capela, com suas paredes de pedra em ruína e fachada coberta de ervas daninhas, está agora abandonada e em estado de degradação. Apesar de seu estado deteriorado, a capela é considerada o local mais assombrado do cemitério. Visitantes da capela relatam ouvir o som de música de órgão tocando suavemente, embora o órgão esteja há muito tempo quebrado e inutilizável. Algumas vezes é possível ver algumas figuras fantasmagóricas ajoelhadas em oração, com os rostos obscuros por sombras. O encontro mais inquietante, no entanto, envolve a figura de um padre, que se diz aparecer na capela à meia-noite, conduzindo um serviço fantasmagórico para os espíritos do cemitério. Numa noite, um historiador local chamado Rafael decidiu passar a noite na capela, esperando documentar a atividade sobrenatural. À medida que a meia-noite se aproximava, ele ouviu o som de música de órgão e viu a figura fantasmagórica de um padre em pé no altar. O padre começou a cantar em latim e figuras fantasmagóricas encheram os bancos, participando do serviço arrepiante. Rafael, paralisado de medo, assistiu enquanto o serviço continuava por horas. Justo quando o padre levantou as mãos para dar uma bênção final, toda a cena desapareceu, deixando Rafael sozinho na capela escura e silenciosa. Ele fugiu do cemitério, prometendo nunca mais voltar. Hoje, o cemitério de Paranapiacaba continua a ser um lugar de mistério e intriga. Seus túmulos cobertos de vegetação e lápides em ruínas servem como um lembrete do passado assombrado da vila. Investigadores paranormais e buscadores de emoções visitam o cemitério, na esperança de ver o coveiro fantasmagórico, ouvir o choro de Maria, ou testemunhar o cortejo fúnebre fantasma. Os habitantes de Paranapiacaba aceitaram a reputação assombrada do cemitério, vendo-o como uma parte integral da história de sua comunidade. Enquanto você senta ao redor da fogueira, com as chamas tremeluzentes projetando sombra sinistra nas árvores, imagine-se de pé nos portões do cemitério de Paranapiacaba. Imagine a névoa densa se espalhando, obscurecendo os túmulos e criando uma atmosfera de suspense. Sinta o frio no ar enquanto você entra, caminhando entre as lápides cobertas de vegetação em mausoléus em ruínas. Ouça atentamente e você pode ouvir o som de uma pá cavando na terra, ou o leve choro da mulher que chora. Você pode vislumbrar crianças fantasmagóricas brincando entre os túmulos, ou ver o brilho sinistro do cortejo fúnebre fantasma. E se você se atrever a entrar na capela assombrada, pode testemunhar o serviço fantasmagórico conduzido pelo padre espectral. O cemitério de Paranapiacaba serve como um lembrete do fino véu entre os vivos e os mortos, e da presença persistente daqueles que ainda não encontraram paz. Então, enquanto você compartilha essa história ao redor da fogueira, lembre-se de que os espíritos de Paranapiacaba estão sempre por perto, esperando na névoa para contar suas próprias histórias de amor, perda e tragédia. Espero que esta história tenha enviado um arrepio pela sua espinha. Se você quiser pedir alguma outra história ou um tema específico para a próxima noite dos pesadelos, sinta-se à vontade para me avisar nos comentários.
E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã MacLeod. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer dos cantos mais sombrios de nossa realidade estas histórias. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando sair novas histórias. E até a próxima noite dos pesadelos. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E sempre, cuidado com o que se esconde na sombra.